Graça e paz, povo de Deus, estamos aqui para mais um vídeo, glória a Deus. Meu povo lindo, maravilhoso, como vocês estão? Me contem aí se vocês estão bem, se não estão. O povo não comenta, gente, o povo não fala se tá bem, se não tá, gente. Comenta aí se tá ou não tá, em nome de Jesus. Gente, o tema de hoje tá uma bênção. Todos são, não é verdade? É verdade. Gente, o tema de hoje é o vale de ossos secos nas nossas vidas. E a gente vai ler Ezequiel, capítulo 37, de 1 a 14. Não é tanto assim, tá? Vamos ler. Mas agora eu vou esperar você pegar a sua Bíblia. Vai lá pegar a Bíblia, abençoado. Abençoada. Vai? Primeiro a gente vai ler a Bíblia e aí depois eu comento em cima do que o Senhor me deu. Essa palavra Deus me deu para eu pregar na igreja, então eu já preguei ela ontem, no domingo, e hoje eu trouxe para vocês o Vale dos Ossos Secos. Eu senti a presença poderosa do Senhor e o seu Espírito me levou e pôs no meio de um vale onde a terra estava coberta de ossos. Ele me levou para dar uma volta por todos os lugares do vale, e eu pude ver que havia muitos ossos, muitos mesmo, e estavam completamente secos. Ossos secos. Então o Senhor me disse: Homem mortal, será que esses ossos podem ter vida de novo? E eu respondi: Senhor, meu Deus, só tu sabes se pode ou não. Ele disse: Profetize para esses ossos. Diga a esses ossos que deem atenção à mensagem do Senhor. Diga que eu, o Senhor Deus, estou lhes dizendo: Eu porei respiração dentro de vocês e os farei viver de novo. Eu lhes darei tendões e músculos e os cobrirei de pele. Porei respiração dentro de vocês e farei viver de novo. Aí vocês ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Então profetizei conforme a ordem que havia recebido. Enquanto eu falava, ouvi um barulho. Eram os ossos se ajuntando uns com os outros, cada um no seu próprio lugar. Enquanto eu olhava, os ossos se cobriram de tendões e músculos e depois de pele. Porém não havia respiração nos ossos. Então o Senhor me disse: Homem mortal, profetize para o vento. Diga que o Senhor Deus está mandando que ele venha de todas as direções para soprar sobre esses corpos mortos, a fim de que vivam de novo. Então profetizei, conforme a ordem que eu havia recebido. A respiração entrou nos corpos e eles viveram de novo e ficaram de pé. Havia tanta gente que dava para formar um enorme exército. E aí, gente, agora eu vou pular lá para o finalzinho do versículo 14. Que diz assim: Aí ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Prometi que farei isso e farei, eu, o Senhor, falei. Amém? Então, essa palavra é uma palavra que provavelmente você já deve ter escutado alguém pregando, porque é uma passagem muito linda em que o profeta Ezequiel viveu. E aí eu estava perguntando para o Senhor o que eu iria pregar no domingo, e Deus me deu essa palavra e eu fui refletir em cima dela. E eu quero tratar alguns pontos com vocês. Mas primeiramente, eu quero que a gente reflita sobre aquele momento que Deus levou Ezequiel. Ezequiel, ele estava em um lugar onde era completamente sem vida. Não existia vida naquele lugar. Naquele lugar não havia respiração além de Ezequiel, não havia presença além dele e a presença do Senhor. E naquele lugar não havia esperança, né? Se você parar para ver o contexto, é um contexto completamente sem perspectiva de algo dar certo. Quando você vai no cemitério, é um lugar triste, é um lugar sem vida, né? Um lugar sem esperança, porque ali é onde
as coisas acabam, né, a nossa vida acaba ali. Claro que aqueles que aceitam o Senhor vão para a eternidade, mas a nossa vida nesse mundo acaba ali. Então o que acontece? Ali acaba a nossa esperança, né? Ali acaba a vida, acaba o respirar, acaba tudo o que quando a gente está vivo a gente pode ter. E aí, o que eu quero fazer vocês refletir nesse vídeo? É que assim como Ezequiel, ele viveu aquele momento de ver aquele vale de ossos secos, muitas das vezes na nossa vida a gente também vive esse vale. E esse vale, ele pode ser várias coisas para você hoje. Ele pode ser ou no seu relacionamento com o seu marido ou a sua esposa, ou pode ser na sua situação financeira, onde você não veja saída, ou pode ser na sua área espiritual, onde você esteja cometendo muitos pecados e se vê sem forças para lutar contra esses pecados. Então, esse vale de ossos secos em nossas vidas, ele pode se estender para várias áreas da nossa vida, para várias situações e circunstâncias que a gente vive no nosso dia a dia. E aí eu quero que a gente se coloque um pouquinho agora no lugar de Ezequiel, né? Imagina você ser levado pelo Senhor no vale de ossos secos e Deus perguntar para você se aquele vale poderia ter vida. Será que a nossa resposta seria a mesma que de Ezequiel? A minha eu acho que seria meio assim: Senhor, tá vendo que aqui tá sem vida? Meio esquisito, né? O osso viver. Porque assim, se a gente acha difícil uma pessoa que ainda o corpo não se decompôs, voltar à vida somente um milagre, vamos olhar com um olhar humano. Com um olhar humano, uma pessoa que morre, para a pessoa reviver, é impossível, né? Somente se você olhar com um olhar espiritual, você vai ver que o milagre pode acontecer e que Deus pode trazer de volta aquela pessoa à vida. Eu sou um exemplo disso, né? Eu morri e ressuscitei. Então, assim, se é difícil pra gente, com o nosso olhar humano, ver que Deus pode ressuscitar uma pessoa que o corpo ainda nem se decompôs, imagina aonde há completamente só ossos. E os ossos completamente soltos um do outro. Ou seja, não tinha nenhuma perspectiva de algo dar certo naquele vale. Quantas vezes a gente se vê assim nas nossas circunstâncias, nos nossos problemas? A gente olha e fala: nossa, mas esse problema é tão grande, eu acho que realmente não vai acontecer. Ou quando a gente está esperando a conversão de uma pessoa, de um familiar, ou do nosso cônjuge, a gente olha e fala: nossa, essa pessoa está tão entregue ao pecado, está tão cega, né, espiritualmente, está tão apegada às coisas do mundo que é impossível ela reconhecer o Senhor, ela servir ao Senhor, ela ter uma vida cristã. Então, assim, com o nosso olhar humano, a gente realmente não tem esperança, a gente não vê esperança. Somente se a gente olhar com os olhos espirituais, com os olhos da fé. Aí é que a gente vê que pode ter uma esperança. E aí a gente chega no primeiro ponto. O olhar humano para as circunstâncias sempre dirá que é impossível. Ou seja, todas as vezes que você tiver diante de um problema, de uma situação muito difícil, e você não olhar para o Senhor, e você não olhar para o poder de Deus, e você não olhar para a palavra de Deus, tende a você ver com um olhar de que aquilo dali acabou, né? Quantas vezes a gente fala para Deus que a gente não suporta mais, que a gente não vai mais conseguir, que a gente acha que é impossível a gente suportar aquela luta que veio. Então, quantas e quantas vezes a gente passa por momentos, por situações, por afrontas do inimigo e acha que é o fim, que acabou, né? Muitas das vezes isso acontece na nossa vida, em todas as áreas, em vários momentos da nossa vida. Só que a gente tem que treinar a nossa mente, a gente tem que nos treinar a não olhar com o olhar humano, porque todas as vezes que a gente olhar com o olhar humano, a gente não vai conseguir olhar para o poder de Deus. E quando a gente olhar com o olhar humano, a gente vai ver esse vale e a gente vai falar: não tem como um osso voltar a ter vida, não tem como o que está morto reviver, o que está sem esperança voltar a ter esperança. Então, quando a gente olhar com o olhar humano, a gente nunca vai
crer que Deus pode fazer. A gente vai sempre olhar para aquilo que está diante dos nossos olhos, para aquilo que a gente ainda não alcançou. E isso é muito, muito perigoso, porque a gente acaba desconfiando e não confiando no Senhor, no poder dele, na palavra que ele libera sobre nós. E aí a gente chega no segundo ponto. O que é um ruído, um pequeno barulho para quem precisa de um estrondo, de um grande barulho? E aí, se você for ler em outras versões, a minha é atualizada, diz que Ezequiel ele começou a profetizar, lá no versículo 7, e ele ouvia ruído. E aí, quando você ouve um ruído, dá para discernir muito bem um barulho grande e um ruído. O ruído é uma coisa muito mais, como é que eu posso dizer, muito mais delicada, muito menos, estrondosa. Mas um barulho grande, um estrondo, é algo que muitas das vezes até assusta a gente. A palavra de Deus diz que conforme Ezequiel foi profetizando, ele foi escutando ruídos. E o que acontece? Conforme ele foi profetizando, ele foi ouvindo esses pequenos ruídos e os ossos começaram a se ajuntar. Eles começaram a sair de onde estavam e se ajuntar uns aos outros. E o que acontece? Os ossos, primeiro, eles se juntaram. Depois veio os tendões, depois veio os músculos, depois veio a pele. E ainda assim não estava formado todas as pessoas. E o que eu quero mostrar para você nesse tópico é que muitas das vezes o Senhor está agindo, está trabalhando ao nosso favor nos mínimos detalhes, nos mínimos ruídos, e a gente não consegue ouvir. A gente não consegue se atentar a esses ruídos, porque a gente está tão assim, com o olhar voltado para circunstâncias ruins, a gente está tão voltado para um olhar que a gente não vai conseguir, de que está impossível, do que os nossos olhos, os nossos ouvidos estão ouvindo, que a gente não consegue escutar os ruídos do mover de Deus. Aqui Ezequiel estava tanto naquele momento que ele conseguia escutar os ruídos dos ossos saindo do lugar e se juntando, dos tendões, dos músculos, da pele. Só que muitas das vezes a gente está tão cansado, tão desanimado, a gente está tão cego com as circunstâncias, com os problemas, que a gente não consegue prestar atenção nos ruídos como Ezequiel prestou. E essa parte nos mostra também que tem um processo, para Deus ter feito um osso se unir com o outro e depois cada parte do corpo humano, ele fez com que houvesse um processo. Ele poderia muito bem ter feito do nada aqueles ossos terem virado pessoas, porque Deus é poderoso, gente. Deus fez tudo isso daqui. O que é fazer de um osso uma pessoa logo de uma vez? Não é nada. Então, assim, Deus poderia ter feito, só que Deus nos mostra nisso que há um processo, há uma etapa, há um tempo. A pele não veio antes do músculo, o músculo veio antes da pele. Então, há um processo. E na nossa vida é assim, nos problemas, nas circunstâncias, elas são exatamente assim. Há um processo. No vale em nossas vidas, há um processo para que tudo chegue ao final e a vitória chegue até a nós. Então, a gente tem que ter cuidado, porque quando a gente estiver cego, quando a gente estiver muito preocupado com as circunstâncias, olhando muito para as circunstâncias, a gente não consegue olhar para os processos do Senhor na nossa vida, a gente não consegue ouvir os ruídos, ver os sinais, porque Deus trabalha. E aquele que está todo o tempo vigilante, ele consegue ver, perceber os detalhes do Senhor. Ele consegue ver que Deus está trabalhando de forma minuciosa. Eu estou vivendo um tempo na minha vida que eu estou sonhando com coisas que Deus já tem me entregado. Deus me entregou ano passado, no início do ano, em fevereiro, e agora eu estou sonhando com aquilo que Deus me entregou lá no início. E ainda nem aconteceu, mas eu sei que Deus está fazendo aos poucos, que tem um processo, tem um tempo. Então, que você venha ter esse ouvido, esse olhar atento aos sinais que o Senhor está te dando, aos ruídos que Ele está te dando, para que quando você chegar lá no estrondo, no final, a bênção ali na sua mão, você seja grato e você tenha ciência de que
Deus estava todo o tempo cuidando de você, todo o tempo cuidando das circunstâncias ao teu favor. E aí a gente chega no terceiro ponto, é a obediência de Ezequiel, que lá no versículo 7 e no versículo 10, lá no versículo 7 e no versículo 10, a gente vê a obediência de Ezequiel, que ele diz assim: então profetizei conforme a ordem que eu havia recebido. E no 10 ele repete: então profetizei conforme a ordem que eu havia recebido. Quantas e quantas vezes o Senhor nos dá ordem e a gente não obedece? Ezequiel aqui, eu acho tão bonito a atitude de Ezequiel, porque ele não olhou para aquilo que estava diante dos olhos dele. Ele não olhou para aquele vale sem vida, mas ele olhou e se atentou os ouvidos para quem estava ali diante dele, quem estava falando com ele, que era o próprio Deus. Ele não deixou com que a sua carnalidade colocasse um obstáculo para aquilo que Deus tinha para fazer naquele vale. E o que acontece? Muitas das vezes o Senhor está mandando a gente profetizar, o Senhor está mandando a gente falar, o Senhor está mandando a gente abençoar, o Senhor está mandando algo para a gente e a gente não está sendo obediente, né? Então o que o Senhor te fala nesse tópico é: seja obediente como Ezequiel. Seja obediente quando eu mandar você fazer algo, vai e faz, porque eu te garanto a vitória. Deus, ele mandou Ezequiel profetizar porque ele já sabia que aquele vale iria ter vida novamente. E Ezequiel, ele foi obediente, ele não olhou porque ele estava vendo, mas ele olhou com o olhar espiritual, não com o olhar humano. Então que você venha ser, que a gente venha aprender a ser como Ezequiel, obediente ao Senhor. Quando Deus manda algo, faça. Ainda que seja difícil, ainda que você tenha obstáculos, ainda que você tenha resistência, faça, profetize, abra sua boca para profetizar, para abençoar, para ajudar, para fazer a obra do Senhor, para obedecer ao que o Senhor tem mandado você fazer. Amém? E a gente chega no último tópico, que é o que Deus promete, ele cumpre, que lá no versículo 14, no finalzinho, na parte B, diz: aí ficarão sabendo que eu, o Senhor, prometi que faria isso e farei, eu, o Senhor, falei. Diferente de nós, que muitas das vezes prometemos algo às pessoas e não cumprimos, o Senhor não é assim. O Senhor, ele vela para que tudo que ele fale, a sua palavra, seja cumprida. A própria palavra diz que céus e terras passarão, mas a palavra do Senhor não vai passar. Coisas que foram escritas por homens inspirados pelo Espírito Santo há anos e anos e anos atrás estão se cumprindo hoje. Guerras, pandemias, tantas e tantas coisas que a gente tem visto se cumprindo. A palavra de Deus não vai passar, então você precisa confiar que aquilo que ele te promete, ele vai fazer. Se ele te prometeu libertação, conversão, se ele te prometeu milagres, acredite que ele vai fazer. Se ele prometeu salvação na sua família, ele vai salvar a sua família. Se ele prometeu que vai te ajudar a vencer o pecado, ele vai te ajudar a vencer o pecado. Ele cumpre o que ele promete. Ele não é como nós. A própria palavra diz: Deus não é homem para que minta e nem para que se arrependa. Então que você possa, todas as vezes que a sua mente vier tentar mentir e o diabo colocar através da boca das pessoas ou até ali perto de você, falando coisas para que você não creia naquilo que Deus está falando para você, que você venha confrontar a sua mente com a palavra do Senhor e você confronte mesmo, sabe? Quando alguém falar: não, mas sua circunstância diz que você não pode fazer isso. Aí você diz: mas a palavra de Deus diz que tudo é possível para aquele que crê, né? Ah, mas aquela pessoa já está entregue ao pecado, não é provável que ela se converta, que ela venha buscar o Senhor, e já está perdido, sem salvação para ele. Mas o Senhor diz que tudo é possível para aquele que crê, que Deus faz infinitamente mais do que aquilo que pedimos e que pensamos. E é isso, é você pegar a palavra do Senhor e confrontar as mentiras do inimigo. Jesus, quando ele foi tentado no deserto pelo próprio Satanás, ele combateu Satanás com a palavra, porque essa palavra aqui é verdadeira. Isso daqui vai se cumprir a cada dia e se cumpre até a consumação dos séculos e depois vai continuar se cumprindo, porque é a palavra do Senhor.
Então, que você venha crer nessa palavra, que você venha crer no que Deus está falando com você. Para e pensa qual é a área, qual é o momento da sua vida que você está passando, o problema que tem sido o vale de ossos secos. E o Senhor te fala, profetize sobre essas áreas vida, profetize sobre este problema vida, profetize que vai dar tudo certo, profetize a palavra sobre os teus problemas, sobre esses vales que você tem passado. Amém? E eu tenho certeza que Deus vai fazer o milagre acontecer, mas abra sua boca para profetizar. Amém? E é esse o vídeo, gente. Eu espero que Deus tenha falado com vocês, assim como Deus falou muito comigo nessa palavra, e que vocês possam curtir esse vídeo, compartilhar, comentar e se inscrever no canal. Amém? Um grande beijo. Até o próximo vídeo. Não esqueça que Jesus te ama e está sempre de braços abertos para te receber. Amém? Beijo! Tchau!